Paz seja convosco. Hoje eu quero falar com os irmãos, aqueles aos quais assistiram o vídeo que eu digo que eu fui excluída da igreja. Tem um momento do vídeo que eu falo assim que é um mover de Deus, um cuidado de Deus, que mesmo morando em cidade pequena, 9 anos se passaram desde que eu fui excluída da igreja e eu nunca mais encontrei a família daquele pastor. E no domingo, no último domingo agora de julho, não sei se foi dia 30, foi por aí, 30 ou 31 ou primeiro, foi um domingo de Santa Ceia na igreja que eu estou congregando. E a minha prima me mandou um WhatsApp falando que uma outra prima minha lá de Santa Catarina tinha falecido. Com 24 anos, ela foi vítima de um câncer. E eu já estava muito abalada pela morte de uma outra pessoa, que eu vou postar aqui toda a história dessa pessoa e vou contar o testemunho que eu tive através dessa obra. E eu comentei assim com algumas pessoas, falei assim, hoje eu não vou na igreja, hoje eu tô quebrada, tô mal, não tô legal, hoje eu não vou pro culto. E eu fui incentivada e falaram por mim assim, não, agora que você tem que ir, quando você tá fraca, você tá forte, então vai porque Deus tem uma palavra para você, porque vai ser tremendo. E me incentivaram e eu peguei e fui. Quando eu cheguei na igreja, o pastor da igreja chegou para mim e falou assim, pastora, a senhora prega hoje. E eu falei assim, Deus, mas eu vim tão quebrada hoje, eu precisava tanto me alimentar, o que eu vou passar para os teus filhos? E fiquei pensando, fiquei na hora do louvor buscando de Deus o que passar para aqueles irmãos que estavam ali. Sendo que eu me julgava que eu estava precisando mais do que eles. E Deus me deu Tiago 4,14, que a nossa vida nada mais é do que um vapor de fumaça, que por um pouco de tempo ela aparece e logo desvanece. Usei o tema A Fila Invisível, e a pregação foi uma bênção, porque foi no dia que eu tinha perdido uma prima e no dia que tinha acontecido um fato muito triste para o Brasil inteiro. E Deus me usou naquela noite para falar alguma coisa ao qual aquele pastor da igreja estava passando, que eu não sabia. E na hora de vir embora, estava serenando, eu coloquei um lenço na minha cabeça e nós viemos, eu e a minha filha. E quando nós atravessamos a rua, atravessando a rua dessa igreja que eu estava, é a igreja do pastor da onde eu fui expulsa da igreja. E quando nós estávamos atravessando a rua e andando pela calçada, ele estava andando, indo e voltando no portão da igreja. Estava acontecendo o culto, já estava para terminar e acredito que ele estava ali já para cumprimentar as pessoas que estavam saindo. Alguém estaria pregando, convidado para pregar naquela noite, e ele estava ali. E eu estava enrolada no meu lenço. A rua dessa igreja que eu estava é a igreja do pastor da onde eu fui expulsa da igreja. E quando nós estávamos atravessando a rua e andando pela calçada, ele estava andando, indo e voltando no portão da igreja. Estava acontecendo o culto, já estava para terminar e acredito que ele estava ali já para cumprimentar as pessoas que estavam saindo. Alguém estaria pregando, convidado para pregar naquela noite, e ele estava ali. E eu estava enrolada no meu lenço e eu falei para minha filha assim, Isabel, eu vou ali falar com o pastor. E ela falou assim pra mim, não mãe, não vai. Aí, quando eu pensei em falar pra ela, eu vou, o Espírito Santo ele me impulsionou de um jeito que eu fui. E enquanto eu estava indo, ele estava vindo ao meu encontro.
Só que ele não tinha me reconhecido por causa do lenço. E quando nós chegamos numa distância que não tinha mais, se um desse um passo para frente, nós íamos se esbarrar, ele chegou e falou assim para mim: Cibele. Aí eu não sei o que aconteceu, porque eu sou uma pessoa, como eu já falei, que eu não sou de correr atrás das pessoas, ainda mais quando estou na minha razão, mas eu estava tão quebrantada, tão cheia do Espírito Santo, que eu abracei ele e eu chorei, e mesmo sabendo que eu não tinha errado, que eu não tinha feito o que falaram que eu fiz, eu pedi perdão para ele, olhei dentro dos olhos dele e falei assim: pastor, mesmo que tenham falado o que falaram, jamais eu fiz o que foi falado. Quem não sabe do que se trata, assista o vídeo Fui Excluída da Igreja, que vocês vão entender do que eu estou falando, não vou ser repetitiva aqui. E eu sei que na calçada da igreja eu chorei, ele chorou, a minha filha chorou, e eu consegui ir embora dali com 2 toneladas a menos das minhas costas. Então, meus irmãos, quando nós pensamos que não temos nada para dar para ninguém, quando nós pensamos que nós somos a pior pessoa, é ali que Deus vai nos usar, é ali que Deus tem a nossa bênção preparada. Irmãos, depois de 9 anos, eu jamais imaginei que saindo de um culto de domingo eu ia encontrar o pastor, aquele que me ensinou, que me ajudou nos primeiros passos da fé. E eu fiquei maravilhada com tudo isso. E no outro domingo eu fui para a igreja de volta. E quando nós estávamos indo, tem um caminho que é escuro, que é mato para os 2 lados. E um carro passou na nossa frente e parou no acostamento. E eu pensei, eu estava com a bolsa na mão, eu falei para minha filha, eu disse: Isabel, qualquer coisa você sai correndo e eu fico e eu vou pegar essa bolsa e vou bater e vou gritar e você sai correndo para pedir socorro. Porque não tinha para onde correr, um lado era asfalto e outro lado era mato. E quando nós passamos, eu escutei: paz do Senhor! Eu olhei e era a mulher do pastor, a qual eu também não via há 9 anos. E eu respondi a ela, falei assim: a paz. E ela falou assim: estão indo para onde? Eu falei assim: nós estamos indo para a igreja. E ela falou assim para mim: então entrem aqui que eu vou levar vocês hoje para a igreja. E nós entramos e ela nos levou até a esquina da igreja e foi para a igreja dela. E eu deixo para os irmãos assim: tem coisas que acontecem na nossa vida no dia de hoje que nós não entendemos, que nós somos muitas vezes injustiçados, que muitas vezes nós somos pisados, muitas vezes apedrejados, mas que nós só vamos entender no dia de amanhã, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Eclesiastes 3 diz que há um propósito determinado, que há um tempo determinado para todos os propósitos aqui na terra dos viventes. O que me aconteceu há 9 anos eu não entendi, eu entrei em depressão, eu fiquei mal, eu não sabia porquê, eu falei assim: meu Deus, mas por quê? Eu não fiz nada disso, eles tinham toda a liberdade de vir e de me perguntar. Mas tem coisas que acontecem nas nossas vidas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que nós venhamos sentir a glória de Deus em nossas vidas, a presença de Deus em nossas vidas. E tudo que eu posso resumir para os irmãos do que eu senti quando eu falei com o pastor e quando a mulher dele me deu a carona, é que eu senti, eu vivi a glória de Deus. Se você está passando por um momento de injustiça, por um momento de aflição, por um momento onde você não vê saída, acalma o teu coração, busca em Deus. E o primordial, não permita que a mágoa entre no teu coração, porque eu nunca permiti que a mágoa entrasse no meu coração a respeito dessa família. E Deus me honrou. Deus me honrou, não porque nós nos perdoamos ou porque me deram carona, mas Deus me honrou porque eu pude contemplar a glória de Deus.
Se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, glorifica o nome de Deus, ore, porque no momento certo a sua vitória vai chegar. Paz seja convosco.